No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Terça-feira, 19 de abril de 2022. Abril é o mês de aniversário do Minuto da Unicidade. Nós estamos falando aqui da carta aos Hebreus nesta semana, né? Nós começamos ontem, né? Estamos analisando o capítulo 1. Aliás, essa semana nós só vamos falar do capítulo 1. Se na medida do possível a gente continua falando de Hebreus, tem muita coisa interessante, muito assunto para estudar aqui, certo? Mas vamos lá. Nós paramos ontem no verso 4, né? Vamos ler a partir do 5 ao 7 hoje, tá? Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, os anjos nunca ouviram essa palavra porque os anjos não foram gerados, e sim foram criados. Aí diz aqui: e outra vez lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Vamos parar aqui. A gente vai continuar falando do capítulo 1 essa semana. Nós vamos analisar aqui essa questão. Um grande tema para ser debatido, inclusive é discutido com os trinitarianos, a questão Jesus foi criado? Porque muitos, quando a gente vai falar, olha, Jesus é Deus, ele criou todas as coisas. Não, ele não criou todas as coisas, porque diz que a Bíblia diz que ele foi criado. Aonde está escrito na Bíblia, pergunto eu para os irmãos, onde está escrito na Bíblia que ele foi criado? Aí eles correm para Colossenses capítulo 1. Aí eu vou ter que sair da carta aos Hebreus para poder ler para você, para que você possa entender aqui aos Hebreus capítulo 1. Que diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou, na Bíblia de Jerusalém, diz que ele é o primogênito de toda a criatura. Colossenses 1,15. No verso 16 de Colossenses 1, diz assim, o próprio verso 16 de Colossenses 1 destrói a teoria da criação, de que ele teria sido criado. Se você analisar, porque diz, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, sejam potestades, diz, tudo foi criado por ele e para ele. Olha, se tudo foi criado por ele, no mesmíssimo texto, como que esses incautos vêm dizer que ele é a primeira coisa que foi criada? O primeiro de tudo no universo ser criado foi como é que eu posso dizer? Foi o Jesus, foi o Filho. O Filho foi o primeiro criado de tudo. Não é isso que diz o texto. O texto diz que ele é o primogênito de toda a criação. É diferente. Primogênito. Aí entra a questão das primogenituras do Senhor Jesus. Ele não é só primogênito de toda a criação, ele é o primogênito dos mortos, ele é o primogênito de Maria e José. Não é somente isso é um título que ele recebe também, é um título de primogenitura, e depois a gente vai sair muito aqui do assunto se a gente falar nessa questão específica. Esses estudos do Minuto da Unicidade são resumos, são resumidos. Precisamos ir no profundo. Disso a gente precisaria de simpósio, de congresso, com tempo para se dedicar a esses assuntos, detalhes por detalhes. Mas no próprio versículo que diz que que eles usam para poder sustentar que ele é o primeiro criado de tudo, diz que ele que criou tudo. Ou ele criou todas as coisas, ou tudo foi criado por ele, seja no céu, na terra, embaixo do céu, foi criado por ele, ou alguém lá no céu criou ele primeiro para depois ele criar tudo. Não faz sentido.
Então tem um pai lá que criou ele primeiro, para depois ele, depois de feito, criar tudo. Aí sim, ele criou tudo, menos o pai, que foi o pai que fez ele, o pai não cria mais nada. Porque quem criou, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa criando, dizendo que Deus, no caso, abre aspas, para a doutrina da Trindade, o Pai que criou os céus e a terra. Aqui não, aqui está dizendo que foi Cristo que criou os céus e a terra. Volto a dizer, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, tudo foi criado por ele, tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. Então, aquele que estava falando lá, e eu falo isso no livro, haja sol, haja lua, haja isso, haja animais, haja tudo, é o Cristo. Se não é ele, é impostor, não tem outro. Você está entendendo? Então, quando a palavra de Deus, ela explica aqui, Colossenses 1,15, vai ser explicado lá em Hebreus capítulo 1. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. O Filho de Deus, então, portanto, foi gerado. Por isso que o anjo vai dizer lá em Lucas 1, o Gabriel fala para Maria, olha, aquele que de ti há de nascer será chamado. Será. Não é o Filho de Deus vai nascer de você, ele será chamado Filho de Deus. Vai passar a ser chamado. Ele foi gerado no ventre de Maria. Então, ele criou. Tudo foi criado por ele e para ele, entendeu agora? As coisas foram criadas por ele e para ele. Diz aqui, ó, ele é, verso 17, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ele é o princípio e o fim. O próprio capítulo 1 mesmo de Colossenses 18, diz ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito dentre os mortos para que tudo tenha preeminência. Ele tem a preeminência em tudo. Essa é a questão do primogênito de toda a criação. Ele tem a preeminência de tudo. O Cristo. Você está entendendo? O Cristo. Como me diz o irmão Cleomi, ele sempre conversa comigo sobre essas questões, ele diz, olha, na sua infinita soberania e presciência conhecimento de todas as coisas, o plano todo de criação foi tudo idealizado por Deus. Deus não foi pego de surpresa em nada, ele já sabia que antes de fazer qualquer coisa, de tudo que ia ser preciso ser feito, inclusive de vir aqui nos resgatar. Então, de todos os projetos, o primeiro foi tudo isso, de criação e salvação em tudo. E Cristo tem essa primogenitura nesse sentido aí. E a partir daí, diz a Bíblia, tudo subsiste nele, né, por ele. A partir daí foram feitas todas as coisas para que ele pudesse. O sol que foi feito também foi para ele, para que um dia ele pudesse, né, andar por essas terras e ser aquecido pelo sol, ter a água, ter tudo funcionando para ele também, como nós usufruímos de tudo. Ele foi o primeiro a pensar nas coisas para ele, para a glória do nome dele, para o uso dele, para a glória dele. Você está me entendendo? Então, o filho foi criado ou foi gerado? A palavra de Deus diz que no princípio era o verbo. Se o verbo, né, se a palavra que era Cristo estava com ele, né, a palavra estava com Deus, você está entendendo? E o verbo era Deus, a palavra era que falava ali. Então diz que tudo foi feito por ele. De João, mais uma vez fala sobre isso, capítulo 1, verso 4. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Leia o Evangelho de João. Então é disso que está falando aqui Hebreus capítulo 1. Então, quando ele introduz o primogênito no mundo, manda que os anjos o adorem, faz dos seus anjos ministros de labareda de fogo ou glória. Nós vamos continuar falando sobre Hebreus capítulo 1, é muito amplo, o tema nos chama para várias questões a serem analisadas, mas eu vou parando por aqui por causa do tempo, não quero tomar o seu tempo. Mas se você puder, ore pelo Minuto da Unicidade. Se você puder apoie o Minuto da Unicidade, ajude esse ministério que tem o objetivo de fazer com que essa palavra fique sempre ativa em nossos corações. Ore por nós, nos ajude.
Você que pode, na descrição desse vídeo tem o número do nosso Pix. Estamos com uma dificuldade tremenda esse mês de abril para honrar alguns compromissos e manter, por mais simples que você possa achar que é esse serviço, mas isso eu deixo de fazer muitas outras coisas, mas não me reclamo por isso, é a minha oferta. Mas se você puder ser um mantenedor desse trabalho, eu agradeço a você, tá bom? Amanhã nós voltaremos aqui para continuar estudando esse assunto importante que é o Minuto da Unicidade, a unicidade de Deus para o crescimento do povo que ama o nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Minuto da Unicidade.